a equipe de carnaval do Cubango, da série Ouro, para falar um pouco sobre quem são essa equipe, quem são os representantes dessa equipe e sobre o processo do carnaval de 2024. Pedir para vocês se apresentarem, falar um pouco sobre vocês, à vontade, com a sequência que vocês quiserem. Vamos começar então. Bem, eu sou o Leonardo Bora, um dos 8 carnavalescos da Cubango para 2024. Também ao lado do Gabriel Haddad, carnavalesco da Grande Rio. E nós começamos a organizar a equipe que vai desenvolver, já está desenvolvendo o próximo desfile da Cubango, que foi esse nosso retorno, né? A gente já havia desenvolvido 2 carnavais para a Verde e Branco de Niterói e agora a gente entrou nessa empreitada com uma companhia grande. Não está completa a equipe aqui, como eu falei, somos 8, mas devido aos horários e aos demais compromissos, a Giovana Souza e a Joana Dac Prosperi não estão aqui, mas vamos lá. Oi, gente, me chamo Thaisa Menezes, faço parte, né, dessa comissão tão bacana e está sendo uma experiência incrível para mim, porque eu nunca tive a oportunidade de fato de participar do processo todo, né? De começar desde o início, desde aquela ideia embrionária, né? E ser nesse formato com tantas pessoas, com formações diferentes, né? Com olhares diferentes. Eu acho que isso potencializa ainda mais o processo de criação e estou muito feliz e animada de fazer parte de uma equipe tão potente. Oi, eu sou o Theo Neves, sou também um dos carnavalescos, né, dessa comissão que só tem pessoas incríveis. Faço História da Arte, né, em Belas Artes. E, enfim, estou super feliz também de ter recebido esse convite dos meninos para fazer parte dessa comissão. Como a Thaisa falou, é muito importante trabalhar coletivamente, né? Acho que são pessoas que se dão muito bem. Eu acho que a liga foi maravilhosa, assim, realmente está sendo um processo incrível. Eu sou a Sofia Schweck, eu sou estudante de cenografia e trabalho aqui na Grande Rio junto do Theo já há 3 anos, né, junto do quarto, e aí agora a gente está com essa missão junto dessas pessoas maravilhosas de compor essa comissão de carnaval lá na Cubango, estando pela primeira vez enquanto carnavalesca e também muito animada, podendo vivenciar todos esses processos com pessoas que a gente admira, o trabalho que a gente confia e que a gente está com a certeza de que algo lindo vai ser construído. Oi, eu sou Rafael Gonçalves, também estou aqui nessa comissão da Cubango. Eu sou formado em cenografia e indumentária, também na Escola de Belas Artes da UFRJ, e já estou no carnaval há uns 10 anos e é bom estar nesse novo momento para dar um gás, né? Apesar de já ter há 10 anos no carnaval, tem um momento novo, com pessoas novas, com outros olhares. Acho que isso enriquece também todo o processo de pensar o carnaval, de fazer o carnaval do dia a dia, de barracão. E acho que vai ser muito legal estar nesses próximos meses mergulhado nesse universo. Muito obrigado, né? Perguntar, acho que foi o Leonardo e o Gabriel que pensaram nessa comissão, como foi esse processo e entender como é que é o papel de cada um dentro dessa equipe, né, desse coletivo. Eu sei que dentro de um coletivo cada um pensa junto com o outro, mas tem uma função, né, como são áreas diferentes dentro desse pensamento, dentro dessa construção, né, qual é o papel de cada um dentro dessa equipe, né? Bom, vou responder só pelo comecinho lá. Quando a Cubango nos contactou, né, porque passou por um processo de mudança administrativa, felizmente a gente construiu relações dentro da escola, que é essa escola tão tradicional, tão potente
da comunidade do Cubango, né? Essa escola que está lá no Morro do Macaxi, em Niterói. Quando a gente saiu, as portas ficaram abertas, a gente sempre manteve uma interlocução, e aí rolou esse convite para voltar para a escola, que está na... Você falou série ouro, eu já gostei que já antecipou, a gente espera, a gente espera. Pra mim não deveria ter caído, então pra mim ela vive. Eu também acho que não. Eu espero que isso seja uma profecia. Mas atualmente está na série Prata, na Internet Magalhães. A gente recebeu esse convite com muita alegria. A gente falou, não, caraca, o Bambo, não tem como dizer não. Mas sozinho, né? Sozinho, porque é uma dupla, mas é uma dupla que é uma pessoa só, é uma cabeça ali que se complementa. A gente precisa levar uma turma. E aí, assim, essa comissão é formada de pessoas... Somos amigos, acho que acima de qualquer outra coisa. A gente trabalha junto, mas somos amigos. E eu acho que essa diversidade, essa complementaridade de olhares é que tecem uma teia artística, pensante, muito, muito poderosa. E aí fomos costurando, fomos vendo quem estava, né, disposto ou não. E aí, quando a gente viu, estava um grupo mais ou menos desenhado. Equacionando, né, tempo. Tempo é uma coisa muito preciosa na contemporaneidade, né? Então, e aí, quando a gente viu, estávamos em 8 pessoas e acho que é isso, né, Thaís? Vai ser sempre assim, a cobrinha, vamos assim. E o engraçado disso tudo é que quando o Léo e o Gabriel me fizeram um convite para estar nessa comissão, né? Eu tinha uma ideia de que seria tudo muito dentro daquela caixinha, né? Eu tenho mais afinidade com a questão da pesquisa, então de repente eu fico mais na pesquisa. E quando a gente de fato começou o processo de criação, né, do enredo, né, eu vi que não, que assim, que eu tinha muita liberdade, muita autonomia, e é um processo muito democrático assim dentro da comissão, né? De todo mundo pensar e fazer dentro desse processo. Então, assim, eu não tenho tanta familiaridade com o desenho, mas isso não quer dizer que eu não possa contribuir com o visual, isso não posso dizer que eu também não possa propor coisas que podem contribuir com o visual. Então, assim, isso foi muito bacana e eu me senti muito acolhida, porque eu acho que distou um pouco da formação da galera, que eu sou pedagoga, né? E tenho uma pesquisa relacionada à educação das relações étnico-raciais na educação, obviamente, fazendo uma interseção com o carnaval. Mas, assim, eu não fiz belas artes. Mas eu fui super acolhida, super inserida e super respeitada, assim, na minha narrativa, da forma como eu vejo o carnaval, né? Pra estar contribuindo com esse enredo. E isso é incrível, assim. Muito bacana. Eu acho que... Belas artes. Mas deu aula. Uma coisa que eu acho muito interessante, que acho que é um dia que assim, marcou muito isso, dessa coletividade, foi justamente o dia da criação da logo, né? Que estava todo mundo aqui, com vários materiais em cima da mesa, cada um fazendo uma coisa, cada um indo, experimentando um pouquinho. Algumas pessoas fizeram um desenho, outras fizeram... Né? Então, acho que foi um dia, as texturas, então acho que foi assim... Foi aquele dia que realmente é aquela coisa, tipo assim... Tá todo mundo aqui para fazer um pouquinho de cada, né? Ninguém tem, assim, algo específico. Claro que, como Thay disse, a gente tem nossas afinidades. Um gosta mais de desenhar, outro gosta mais de escrever. Eu acho que é importante a gente né, fazer o que a gente gosta, o que a gente está afim. Mas acho que é isso, até na criação do enredo mesmo, né? Foi uma coisa super natural, a gente aqui jogando ideias, né? Trocando ideias e depois amarrando, né? Então acho que tá sendo uma comissão muito legal por isso, né? Porque não fica pesado para ninguém, todo mundo faz um pouquinho de cada, né? Então e acho que isso é fundamental, né? Né? Porque eu acho que o carnaval, por si, ele é uma orquestra de várias linguagens e várias artes diferentes. Passa pela pesquisa, por pensar isso enquanto visual, pensar isso enquanto linguagem, desenvolver isso enquanto matéria. E eu acho que tudo isso se desdobra na nossa comissão também. E não existe uma hierarquia, não existe uma ordem. Todas essas artes se fundem, essas formas de pensar o carnaval estão ali de maneira horizontal e se somando, né? Para no final
unidas criarem o desfile. E aí eu acho muito, muito bom que isso esteja sendo orquestrado dessa forma, porque isso aí sempre soma, né? Quando você está aprendendo com o outro, é incrível. Eu acho que também o fato de trabalhar em equipe, uma equipe maior, no caso, uma coisa que dá a possibilidade de você exercitar, o falar, o ouvir, saber argumentar. Acho que isso é muito legal, que você tem a sua ideia, mas você tem que conseguir transmitir a sua ideia para outra pessoa, que tem uma outra visão, uma outra cabeça. Isso é um exercício diário, né? Você fazer entender, você conseguir, você ter a sensibilidade também de ouvir o outro, e isso é muito enriquecedor assim, para o processo. Sim. É muito entender como é que é o princípio da escola de samba, né? Que é um formato coletivo, e também trazer para a luz, né? E eu acho que é o que a formação dessa comissão é que o carnavalesco ele não faz nada sozinho, é entender que existe toda uma equipe por trás, e hoje a Cubambo está dando nome a essas outras pessoas que trabalham nessa equipe, e às vezes, como eu falei em off, né, não dão entrevistas, não fala sobre o seu trabalho dentro daquela equipe, que tem a pessoa que faz o protótipo, tem a pessoa que faz os adereços e tal. Nem sempre é só o carnavalesco que faz tudo isso. O carnavalesco, às vezes, ele só desenha, ele tem a ideia e passa para outras mãos, que outras mãos vão fazendo outras coisas para finalizar esse carnaval. Então, essa é uma visão que a gente tem, é de que o carnaval ele é coletivo, mas passou por um longo processo onde ficou individualizado numa pessoa só, né, na figura do carnavalesco, entender que aquela pessoa era que ganhou todo o processo de luz, de fama, e afins, sem entender que ele não fez aquilo tudo sozinho, ele não pensou aquele enredo do zero, ele foi buscar em outras cabeças, mentes pensantes, corpos, aquelas ideias, e outras pessoas também botaram a mão na massa para levar aquele produto final para a avenida, né? Então eu achei super importante, né, quando saiu a notícia que seria uma equipe, e ver também uma equipe diversa, uma equipe plural, né, uma mistura boa e que pessoas talentosas, né, que trabalham no barracão, trabalham com escola de samba, né, são pessoas talentosas que estavam esperando por esse momento, ou não, foi pego de surpresa, mas está tendo a sua oportunidade de falar sobre a sua arte, que também é uma coisa super importante, né? Seguindo, falar um pouco sobre o enredo, né? Como surgiu essa temática do enredo, como é que está sendo desenvolvido, né? Em que pés estamos no Carnaval da Cubambo para 2024. O dia foi bem legal, assim, né? O dia que a gente pensou o enredo, porque foram 3 propostas ainda bem abertas, e foi o momento que a gente pensou, o que une essas 3 propostas, né? Mulheres pretas dentro da arte, enquanto sociedade, enquanto poder no samba. E aí a gente, através disso, foi pensando, né, todas as formas em que isso existe, e a gente chegou na figura, né, das Iamis, e começamos a nos debruçar, estudar, até chegar ao fio narrativo que a gente escolheu para contar o enredo da Cubambo. Então foi um processo muito interessante. Todo mundo somou, trouxe, né, pesquisa, bibliografias, e a gente conseguiu, no final, juntar justamente essas ideias que foram propostas e que está dentro da figura das Iamis, né? Que falam sobre comunidade e a pluralidade das mulheres. Eu acho também bacana falar que, assim que a gente começou a pensar, né, o que a gente poderia trazer como enredo, todo mundo, assim, a proposta de todo mundo, assim, a gente quer fazer uma coisa que o cubambense se veja, a gente quer fazer uma coisa que a Cubambo goste, vibre. E eu sou cubanguense, né? Então, assim, e vinha um propósito e eu falava, cara, isso, assim, sabe? A gente tá no caminho certo, né? Então, assim, eu acho que o nosso maior objetivo sempre foi fazer com que
a Cubango se sentisse parte desse enredo, né? Se sentisse parte, se enxergasse nesse enredo e recebesse esse presentinho, né? Porque a Cubango ela é uma escola que abraça muitos enredos, né? Que são propostos, né? Mas a gente não queria errar. A gente queria acertar muito. E eu acho que a gente acertou, assim, né? Quando anunciou a vibração, a resposta das pessoas. Né? Esse dia foi um dos dias, assim, nessa longa já vivência de apresentações de enredos e vivência em quadra, indescritível. Foi uma coisa muito forte. Foi, eu lembro das mulheres da harmonia que a gente ia falando, elas ficavam, é isso aí, é isso aí. Eu lembro das professoras, eu fiquei muito marcada. Fora a energia da quadra, né? Foi. Mas era interessante também como esse enredo, a gente discutiu muito, teve várias propostas, mas a ideia central dele surgiu na nossa primeira conversa. A gente só foi buscando de moldando, assim, né? A gente tentou, ficou bem. Tentou pensar em outra coisa, né? Mas ficou Os Pássaros da Noite, o segredo das criações. Houve só uma mudança de plural, mas... Porque a gente tem essa ideia de que a primeira ideia não é a ideia final, mas às vezes você não tenta lutar contra, porque quando ela falou a primeira vez, todo mundo se arrepiou e nada conseguiu mexer com a gente. Que não fosse aquele título, a gente se rendeu a falar isso. E outra coisa que eu acho que é importante colocar também, que a gente estava muito assim, o Léo, eu sou super fã do Léo, né? E ele fala uma coisa muito interessante no processo. Como a gente vai fazer a costura desse enredo, né? A gente sempre fala isso, como a gente vai costurar essa ideia para que ela tenha a cara da Cubango, para que vocês se vejam nela. E aí eu lembro que a gente teve a ideia de fazer uma reunião, fazer um encontro com os baluartes da escola. Então, a gente teve uma noite, né, que saímos daqui, fomos para Niterói, conversar com essas pessoas, né? Alguns compositores, outros fazem parte da velha guarda da escola, a Tia Preta, que é presidente da ala das baianas. E eu acho que aquele dia foi o divisor de águas do enredo. Assim, que a gente falou assim, é isso, é nessa pegada, é nesse tom, é esse fio aqui que a gente vai pegar. E ali abriu muitos caminhos, assim, né? Do que a gente queria e como a gente queria desenvolver. Confirmação também. Confirmação do que a gente tinha dúvida, do que a gente tinha dúvida, né? E tudo se concretizou ali um pouco naquele dia, né? Foi. Eu falo isso sempre, eu vou falar até o dia do desfile, porque essas coisas de arte que são muito inacreditáveis, porque a gente não queria falar a conversa tendenciando para mulheres fundadoras da Cubango, a gente queria que fosse uma conversa mais livre, mas assim, uma das primeiras coisas que a Tia Preta falou foi: a Cubango é minha filha, e eu criei as minhas filhas aqui. Né, que tem essa relação muito de mães e filhas no enredo. Então, quando ela falou aquilo, foi isso. A gente acabou a conversa. Abriu um portal. É isso, o caminho é esse. Eu acho que agora, falando um pouquinho do enredo, tem uma fala que Thaís sempre fala, que eu acho que é assim, a fala que mais descreve assim, o enredo, que é aquela questão, né? A gente tem a criação do mundo, né, muito por essa visão eurocentrada do homem, né, e é uma coisa que você sempre fala, que eu acho que assim é uma frase muito boa, que resume bem o enredo, é essa vontade nossa de mostrar essa criação do mundo pelas mulheres, né, por esse outro olhar feminino, né, todo o começo do nosso enredo, né, que toda essa questão da cabeça da criação, dessa cabeça ancestral, né, então eu acho que é muito importante isso, né? Mostrar uma outra visão de mundo, né? De outras origens do mundo. Né? Então o enredo começa com essa em África, né? Toda essa questão da criação do mundo, dessas senhoras criadoras, geradoras do mundo, né? Que é muito interessante e vai se desdobrando por outros caminhos, né? Passamos pelo candomblé, pela criação do candomblé, que também tem muito essa questão feminina, né, dessa força feminina, a criação do samba, que também é muito forte, né, Tia Seata, entre outras várias mulheres que são importantíssimas para a construção do samba,
e que termina na Cubango, né, que tem 3 fundadoras, né, mulheres, que, enfim, eu acho que isso é muito forte, né, a gente não vê muitas criadoras mulheres de escolas de samba, né, e a Cubango tem isso, então acho que a Cubango tem muito essa coisa de mãe, né, que a tia Preta falou nesse dia, o que é, assim, é interessantíssimo, né? E abordando sobre o carnaval da série Prata, né? Mas para mim é série Ouro. A Cubango é uma escola de série Ouro ou de especial. Um dia ela vai chegar lá. Abordando como está o processo, a gente sabe, né, que a série Ouro começa depois do especial e a série Prata, por condições tanto financeiras quanto de espaço, de materiais e afim, deixa o trabalho de barracão para quase chegando no desfile, que é aquela loucura. A gente já visitou alguns barracões tanto da série Ouro quanto da série Prata, que é bem complexo, da onde que a gente olha dentro do barracão e te pergunta como é que vai ser um carnaval que está 2 meses ou 1 mês daqui, e aí começa aquele processo. Vocês têm um cronograma já preparado para fazer antes, ou por conta de recursos, por conta de vários outros fatores que impedem de fazer, até construir um carnaval grandioso, importante, como eu penso, que às vezes na cabeça ou no papel tem um carnaval e os recursos, tanto financeiros quanto materiais, de pessoais, né, dão para vocês terminar o carnaval e às vezes não acontece muito daquilo, tipo, vai 30% de tudo que vocês prepararam pro desfile, e às vezes, e muitas das vezes é um excelente desfile, mas a realização às vezes é um pouco diferente do que é pensado. Como está esse processo de elaboração desse carnaval? Olha, é um processo muito pé no chão, trabalhando com a realidade. A gente sabe de todas as dificuldades financeiras, estruturais, o que é fazer carnaval na Tenente Magalhães. Eu, Gabriel e Rafa. O barracão da Cubango é no Carandiru? Não, ou é em outro espaço? O barracão da Cubango fica na Avenida Brasil, vizinha do barracão da Unidos de Padre Miguel. Então é um espaço meio que fora desse circuito dos barracões, ainda nas ocupações aqui ao redor da cidade do samba, e também não é feito lá no barracão do samba, em Madureira. Que é uma realidade que eu, Gabriel e Rafa, a gente conheceu em 2012, quando fazíamos parte de uma outra comissão, a Comissão de Carnaval da Mocidade Unida de Santa Marta, que lá fazia os seus carros alegóricos, naquele espaço coletivo. E lá eu acho que a gente vivenciou muito essa lógica da reutilização, da transformação de escultura, da desconstrução de fantasias doadas ou eventualmente compradas de outras escolas para pensar uma nova visualidade. Essa é a realidade do fazer carnaval, não digo nem só na Tenente Magalhães, mas também na série Ouro e no grupo especial. Se ilude quem pensa que todo carnaval do grupo especial é do zero. Isso não existe. E nem deve existir, por questões tantas. Então, a questão é que eu acho que nessa comissão, mais do que uma contingência, né, uma obrigatoriedade, é também uma forma de trabalho. Eu acho que todo mundo aqui gosta de manipular, de transformar, de beneficiar o tecido. Você pode falar um pouco sobre isso, né? Mas a lógica de trabalho é essa. Sabe que não vai ser fácil, mas a escola está com muita energia, né? A escola quer brigar. Eu acho que eu vejo assim, muito empenho, não só da direção, da gestão da escola, e até nossa, que não é um carnaval pensado série Ouro, série Prata, acho que é um carnaval pensado para o cubanguense ter dignidade de desfile, sabe? Se sentir bonito, poxa, minha fantasia tá bonita, minha escola tá bem. Eu acho que é uma proposta de carnaval muito nesse sentido, sabe? E dificuldades eu acho que todos nós vamos enfrentar, não só a Cubango, como todas as outras escolas, né?
Mas a gente está com muita força de vontade de fazer, né? A galera que está na comissão é uma galera que está muito acostumada a trabalhar nessa perspectiva, né, de ressignificação de materiais, de reaproveitamento, como o Léo falou, não só por uma questão financeira, mas por uma questão da gente entender que o carnaval precisa também de ressignificar, porque a gente pode estar jogando fora tudo, né, que a gente pode reaproveitar coisas, né? E o que não me serve hoje pode servir para alguém. E o que não serve para alguém pode servir para mim, para fazer esse carnaval. Acho que o carnaval da Exu foi muito isso, né? De entender que tudo cabe, tudo tá dentro, né? Nada tá fora. Né? E eu acho que é um carnaval da sustentabilidade também, né? Da gente entender todos esses materiais que estão aí no mundo, na sociedade, e reaproveitá-los na arte do carnavalizar, né? Sim, nós fomos atrás, né, de algumas escolas para ver materiais, para buscar o que estava disponível, o que não estava disponível. Há coisas também lá já no Barracão da Cubango de outros anos, outras esculturas. E acho que é muito isso, é realmente você pegar uma peça e transformar aquela peça em outra coisa, dar uma outra tintura, cobrir com outro tecido. Então, as fantasias também é a mesma coisa, né? Você pegar fantasias que foram de outras escolas e transformar em outra coisa, justamente por isso, por uma questão de sustentabilidade mesmo, né? É importante, o carnaval já é um ambiente que gera muito lixo, né? E lixos que muitas das vezes não vão se degradar de um dia para o outro. Então é importante, né? Às vezes o pessoal zoa, né? Fala assim, é aquela escultura que já passou em 300 milhões de escolas, mas é isso. E você vê que a cada ano uma baiana vira uma porta-bandeira, que vira uma outra coisa. Eu acho que essa é a magia do carnaval também, né? Você transformar um peixe numa outra coisa que completamente diferente, né? Então acho que isso é fundamental. Conseguimos algumas peças de algumas escolas, né? Então acho que vamos gerar boas imagens, né, para esse próximo carnaval. Sim, eu acho que como a gente às vezes, né, trabalha em grupos diferentes, é bom porque você tem experiências de criação diferentes. Porque você criar uma roupa do zero e você criar uma roupa tendo outra como base, ela te leva a caminhos diferentes, tanto pensando semelhança quanto pensando o que aquela roupa pode ser que ela não é, né? Então eu acho que tudo isso é sempre muito enriquecedor, assim. Também enriquece o processo de criação, né? É uma bagagem a mais para o seu processo de aprendizado, né? Sim. Fala um pouco mais sobre o enredo da Cubango, como é que... da história, do que é esse enredo. Eu já dei o pontapé inicial. Vocês agora... Mas um pouquinho vocês complementam. Eu voto na autora do texto da senhora. Então, gente, o nosso enredo é Os Pássaros da Noite, e o Segredo das Criações, né? A gente vê esse segredo, né? E a gente não quer desvendar esse segredo, que eu acho interessante falar, pontuar. Não é nosso objetivo desvendar o segredo. Essa seria a próxima pergunta. Já queimei a largada. Mas o Theo começou muito bem, eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem uma sociedade, né, onde a mulher ela é muito estigmatizada, ela é muito inferiorizada, e a gente busca pensar outras narrativas e outras formas de entender esse mundo a partir do olhar feminino. Não só do olhar, do fazer feminino, né? Então, como o Theo falou, a gente busca... o que a gente tem como cerne de epistemologia, né? É esse pensar masculino, é essa filosofia, né, branca e eurocêntrica. A gente busca desconstruir, né, esse processo, trazendo uma outra possibilidade de criação de mundo, onde as mulheres são responsáveis por essa criação, né? Então a gente busca um Itã e Urubá para poder trazer essa epistemologia onde as mulheres criam esse mundo que a gente... É uma forma de dizer assim, cara, tudo que a gente vê, tudo que a gente toca, tudo que a gente pensa foi criado por uma mulher, inclusive o mundo que a gente vive, né?
E aí a gente pensa nesse processo de diáspora, né? E aí a gente chega nos candomblés, né? Pensando África, Brasil. E aí a gente pensa em duas formas, né? Nessa forma que é a forma histórica desse processo de diáspora, mas também tem uma poesia, tem uma liberdade poética para a gente utilizar essa travessia desse barco, desses tombeiros, mas também esse barco das casas de candomblé quando os iaôs, né, são feitos, né? Então, na nossa sinopse, por exemplo, a gente tem esse barco, ele é utilizado em duas formas, né? Para representar essa diáspora, mas para representar também esse processo de iniciação desses iaôs na primeira casa de candomblé, né? Que foi fundada por 3 irmãs, né? Princesas de África, trazidas como escravizadas, e fundam esse primeiro terreiro de candomblé em Salvador. E botar esse terreiro, né, como uma das principais criações femininas, eu acho que é muito importante, porque a gente coloca esse candomblé, né, esses candomblés, num lugar de devido reconhecimento, né, até mesmo pensando esses candomblés para além da religião, mas uma proposta de viver, né, de viver em comunidade, né, de conhecer, de partilhar o que come, a fé que professa. Então, é mais ou menos isso que a gente pega essa parte da criação do candomblé. É um processo também que vislumbra a sociedade que a gente tem, que a sociedade que a gente tem é uma sociedade matriarcal, apesar das pessoas fingirem que não é, né? Que a gente reivindica, que a gente vive, principalmente no Brasil, uma sociedade extremamente matriarcal, onde as mulheres criam seus filhos coletivamente, onde as mulheres cuidam e partilham essa criação com outras mulheres. Então, esse candomblé ele é um espelho, né, para o que a gente entende como estrutura de sociedade, né, principalmente se tratando do Brasil. E aí, depois que a gente fala da criação do candomblé, a gente vai para a criação do samba, entendendo que esse samba bebe na fonte desses terreiros, né? E dá o lugar da mulher, o devido lugar da mulher nesse processo de criação do samba, não só como a cozinheira que fazia os quitutes, né? Mas como essa pessoa também que estava presente e que estava construindo essa identidade nacional que é o samba, né? São os saberes e sabores, como a professora Helena Teodoro fala, né? Que devem levar o devido reconhecimento. Muitas dessas mulheres foram compositoras de samba e não foram devidamente reconhecidas, registradas, né? Então, assim, botar essas mulheres que criaram o samba no mapa, né? Entender que elas estão dentro ali, né? E que elas precisam ser reconhecidas como tais nesse processo. E, por último, a gente vai para a criação da Cubango, entendendo que a Cubango também é uma escola terreiro, que é uma escola que foi fundada, né, a partir desse olhar religioso também, né, de candomblé, foi fundada por uma mãe de santo também, né, que inclusive foi a pessoa que teceu e fez a primeira bandeira da Cubango. Por isso que na sinopse a gente fala que essa bandeira ela foi tecida por fios de conta, né, porque essa criadora, essa fundadora era uma mãe de santo muito reconhecida e muito conhecida pelas redondezas, né, do bairro, no Morro do Abacaxi. E a gente fala sobre a tia Preta, que é a pessoa que traz esse primeiro padroeiro para a escola, que ajuda e está ali nesse processo de assentar o axé da escola, junto com essa primeira, com a mãe Luizinha, né, que é a mãe de santo que fundou também, e estava ali presente. Porque se a gente for pegar a parte histórica, a gente vê muito o Ney Ferreira, a figura do Ney Ferreira, a figura que é uma figura extremamente importante, que estava lá, que construiu, que fundou. Mas não é só essa história. E a gente queria contar essa outra história a partir da figura dessas mulheres, né? Que cuidaram não só da parte burocrática da criação de uma escola, mas desse invisível que é a fé, né? De fazer esse assentamento, de colocar o axé ali dentro, de juntar essas pessoas, né? De cuidar dessa escola como uma filha, como a tia Preta falou, né?
Então, é dar esse devido reconhecimento a todas essas mulheres. Encerrando por aqui a entrevista, eu queria, para os torcedores da Cubango, vocês contassem para a gente um pouco qual vai ser essa cara dessa nova Cubango com vocês à frente, né? Nova Cubango no sentido de que é uma equipe nova chegando na escola, e a gente sabe de todos os problemas que a escola teve nesses últimos 3, 4 anos aí. É uma questão de um resgate, como a Thais falou, como vocês abordaram, que é uma tentativa de um resgate de algo que já está dentro da escola. Então, vocês já só estão dando continuidade para aquilo que já está ali no terreno, na quadra da escola de samba. E aí, qual vai ser essa cara que vocês esperam dessa expectativa, não só da questão do desfile, mas para além, né? E deixando aqui muito obrigado do Comando do Samba, espero que vocês continuem fazendo esse trabalho para 2024, para 2025 e para além, né? Que mantenha o pouco do que vocês falaram, é o que a gente precisa para a escola de samba continuar existindo. Muito obrigado. E fica aí essa outra questão. Agradeço, né? Agradeço em nome de toda a comissão, inclusive das 3 pessoas que aqui não estão. Eu acho que o banguense pode esperar isso que a Thaisa falou. Muita força, muito axé. O Bangu é uma escola terreiro que historicamente demonstrou nos seus sambas, nos seus enredos, um orgulho enorme disso, uma vivência disso. Então a gente pode esperar, acredito eu, mais um desfile muito poderoso, com certeza com um sambão, não tenho a menor dúvida disso. E enfim, eu espero que a profecia do Guilherme se concretize e que para 2025 estejamos na Série 1. É isso, gente. Só agradecer mesmo, né? Isso, muito obrigado.